Seria ele um mago, um profeta, um alquimista? Mas até que ponto suas profecias estão ou são corretamente interpretadas? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Sil e hoje eu trago um personagem misterioso que sempre chamou muita atenção, que é Michel de Nostradamus, ou Miguel de Nostradamus, e suas profecias. O que me levou a fazer esse vídeo foi um zap que me mandaram, supostamente dizendo que ele previu a chegada de OVNIs e de extraterrestres agora para 2021. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário um vídeo do professor Carlos Hamit do canal Astrologia Sistêmica, que fala um pouco sobre isso, sobre ele e sobre suas profecias, porque interpretar Nostradamus não é uma tarefa fácil, já que ele escreveu as centúrias e as quadras. Existem livros paralelos como As Profecias, Presságios e Previsões, mas as supostas profecias verdadeiras estão nas centúrias e quadras. E ele escreveu tudo em código, porque ele era perseguido pela Inquisição. A Inquisição via de olho nele, por uma série de fatores. Então, vamos combinar? Tem maninho por aí que não consegue entender, interpretar o que o próprio livro sagrado da própria religião que ele segue, que ele se diz um fiel. Aí o cara vai querer interpretar Nostradamus. Desculpem, um caminhão passando. Então vamos lá. Michel de Nostradamus viveu entre 1503 e 1566. Ele foi casado 2 vezes. A primeira esposa se chamava Henriette d'Ancos. Ela faleceu em 1537 por causa da peste bubônica, assim como seus 2 filhos pequenos. Depois ele casou novamente com a viúva Anne Ponsard e teve 6 filhos com ela. Ele era médico, ele era farmacêutico, ele era assim o que se chamava de um homem renascentista. Ele era intelectual, afeito às artes, estudioso da química e das ciências herméticas. Ele era um profundo conhecedor da fitoterapia e também tinha conhecimento da cabala judaica, já que ele tinha ascendência judaica. Ele, na verdade, a família dele eram os cristãos novos, né? Então, se você for olhar Nostradamus, teria a ver com Notre Dame, que é Nossa Senhora ou a Virgem Maria. E ele, do mesmo jeito que ele estudou a astronomia, ele estudou a astrologia. Então ele era um homem voltado para muitas coisas. E ele ficou assim meio... O pessoal ficou meio de olho nele na época da epidemia de peste, porque ele andava entre os doentes, no meio deles, atendendo. Ele era assim um expert em pomadas, ungüentos, óleos e afins. E ele andava no meio dos doentes e ele nunca se contaminou. Então o pessoal já ficava, opa! Chegou num ponto que ele não poderia mais exercer a medicina por causa daquele jeito lá dele com as ervas e as plantas. É um bruxo. Então ele sempre vivia cercado de pessoas, ele nunca andava sozinho.
porque ele queria garantir a segurança dele. E tem lendas assim, histórias que dizem que quando ele entrava naquele transe, que ele chegava nas profecias, ele chegava até sangrar. Coisas estranhas aconteciam. E até que um ponto que ele conseguiu entrar na corte francesa, quando ele previu a morte do rei Henrique II, que era marido da Catarina de Médici. Aí ele virou meio que um protegido dela, se tornando até uma espécie de conselheiro da corte. E assim ele ficou. Ele desenvolveu técnicas de asepsia. Talvez por isso ele andasse no meio dos doentes e não se infectasse. É uma probabilidade? Sim. E tudo isso começou após a morte da Henriette, que foi a primeira esposa dele. Antes disso, não tinha nada. Supostamente foi depois da morte dela. E o livro, o único livro que realmente é considerado como o que ele escreveu, os manuscritos dele, é esse que está aqui atrás de mim, As Profecias de Nostradamus. Os outros são livros paralelos, mas existem assim N livros paralelos. E cada estudioso, cada intérprete, interpreta a coisa de um jeito. Então, profecias são as que estão no livro das profecias. Sobre o século XX, os estudiosos e intérpretes dele alegam que, com certeza, o que ele previu? A queda dos Romanov, a ascensão e queda da União Soviética, as duas, 3 pontinhos mundiais, inclusive, ele cita um nome na Segunda Mundial, que remete ao alemão do bigodinho, que seria Richter. Eu, de fato, eu nunca li esse livro. Mas quando eu era criança e adolescente, esse livro andava na minha casa, da mão da avó para uma tia, daquela tia para outra, voltava para a avó, para a tia, para a avó. Minha mãe lia um pouco. E aí elas ficavam conversando entre si sobre o Nostradamus. E é claro que a parte que elas mais temiam era supostamente alguma coisa do fim do mundo. Sempre. Morrendo de medo de tudo. E teria uma parte que supostamente que ele fala com cidades onde crescem cogumelos gigantes. Eu não sei se pode falar o nome daquelas 2 cidades do Japão aqui, lá na década de 40, que vocês devem conhecer. Quem estuda a história sabe. Também, supostamente, a construção e a queda do Muro de Berlim. Ele tinha acesso aos chamados livros proibidos, os livros que a igreja proibiu. Há muitos. Mas ele nunca se considerou ou se intitulou um profeta. Ele dizia que ele era médico farmacêutico, estudioso de algumas ciências. Tem um historiador que outro dia eu assisti uma entrevista dele aqui mesmo no YouTube, no programa do Ronivon, que ele fala que as centúrias descrevem tecnologias inexistentes na época que
Nostradamus viveu, mas nós também temos que levar por um outro lado, que talvez ele fizesse algumas dessas profecias tentando escrever através de coisas que existiam na época. E nós não sabemos, né? Enfim, até onde eu sei e até onde muita gente se manifestou, não existe nada sobre alienígena, a não ser o trecho que eu vou ler daqui a pouco. E alguns intérpretes também dizem que ele previu a ascensão da China, se tornando a maior potência mundial e rebaixando os Estados Unidos. Como eu falei para vocês, eu tinha esse livro em casa, andava de mão em mão, mas eu comecei a ler, eu achei muito difícil, muito chato, parei. E às vezes eu acho que o mundo tá tão estranho, tá tudo tão ruim, que a humanidade, boa parte da humanidade tá naquele ponto que chega assim e fala, ai, que acabe logo. Porque é tanto o fim do mundo, é tanto o fim do mundo. E outra coisa, é tanta palavra posta na boca do Nostradamus, e agora do Chico Xavier também, que, gente, eles devem estar se contorcendo na sepultura. Porque tudo é carta do Chico Xavier. Ah, é o Padre Pio também. É carta do Chico Xavier, é carta do Padre Pio, é profecia do Nostradamus. Menos, gente. Então aqui vai o que seria o presságio 52, que esse está no livro dos presságios. Quando o grande cometa aparecer, o governo cairá. Fome, doenças, fogo e sangue. A todos os estados joviais, grande honra. Agitação por carecas de pele iluminada. Pronto, já acharam que é. O grande cometa é a nave-mãe, que eles chegaram para acabar com a festa aqui, e que são os Greys. Já pensou você andando na rua sem você cruza com um Greyzinho? Oi, Grey, tudo bom com você? Paz? Eu não tô fazendo pouco, gente, mas tá ficando complicado. Tudo é nas costas do Nostradamus. Enfim, qualquer coisa que você não entendeu direito, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. E eu tô mudando assim o ângulo da câmera, porque ali atrás tem uma coisa que eu tô fazendo um novo cenário do canal. E é naquele padrão do faça você mesmo. E eu quero fazer. Tô aprendendo a fazer assim, de uma forma nova, lidando com umas coisas aí, vamos ver o que sai. No dia que ficar pronto, vocês conhecerão. E antes de encerrar o vídeo, por favor, verifique se você continua inscrito no canal, porque como eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, e às vezes se você fica muito tempo sem assistir, o YouTube, ele te desinscreve do canal. Isso aconteceu com vários canais que eu supostamente era inscrita. E, como sempre, se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.